Amém, meus queridos e queridas. Que a bendita graça de Cristo Jesus continue abençoando cada um dos irmãos, das irmãs. Feliz em poder rever o Javon. Deus em Cristo continue te abençoando, Alex, ter nos ajudado aqui no louvor nessa noite. Obrigado, meu irmão. Fico feliz também ver a nossa irmã Agnete mais uma vez aqui. E como é bom, eu louvo a Deus pela vida da irmã Agnete, porque ela está nos visitando. E toda vez que ela vem aqui, ela expressa a sua generosidade. O coração dela pulsa de generosidade. E isso é a obra do Espírito Santo na sua vida, minha irmã. Que a senhora continue sendo sempre essa mulher generosa, investindo na obra do Senhor. Servindo de exemplo para nós, possamos caminhar nesses mesmos passos, nessas mesmas pegadas. Quero louvar a Deus pela vida das gestantes que foram beneficiadas nessa noite pelo projeto. Louvar a Deus mais uma vez por esse projeto que tem abençoado tantas mães. Que Deus continue abençoando a sua vida, Jaqueline, a sua gestação. Que essa criança venha ao mundo com graça, com misericórdia, com poder. Como João Batista, desde o ventre, cheio do Espírito Santo de Deus. A mesma coisa desejo. É Luna, né? Luana. A mesma coisa, Luana, que essa menina que vem aí, que está no seu ventre, que ela venha ao mundo com saúde, com graça, e se torne uma mulher de Deus. Que Deus te dê graça e iluminação junto com o seu marido, para educá-la nos caminhos do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Logo após tem vigília, viu? Nós oramos pouco, orou pouco aqui nessa noite. Tem mais oração aqui hoje, viu? Então você prepara o seu joelho, prepara o gogó aí, viu, Quinho? Prepara o gogó, que tem mais oração. A gente vai orar mais aqui nessa noite. Então logo após o nosso culto, vigília aqui. Vamos, pela graça de Deus, até 11 horas da noite, orando e clamando ao Senhor. Salmo 29. Salmo 29. Amém? Salmo de Davi, Salmo davídico. Mais uma canção do rei Davi. Era um homem compositor, era rei, compositor, poeta. Nós estamos trabalhando o primeiro livro dos Salmos, e já estamos no Salmo 29. Estou lendo na NVI, que diz assim: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém, meus queridos? Podem se assentar. Em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou por que nós precisamos de momentos como esse que nós tivemos aqui agora, momentos de adoração? Você já se perguntou por que nós precisamos de momentos de adoração, seja adoração comunitária, como nós acabamos de fazer, ou seja, a gente lavando um prato, varrendo uma casa, trabalhando, dirigindo, adorarmos? Você já se perguntou por que a gente precisa disso? Você já se perguntou por que o nosso coração precisa de alguma liturgia de culto e de devoção? Você já se perguntou por que existe um livro com 150 músicas? 150 canções
canções de adoração, canções de louvor, canções de gratidão, canções de clamor por livramento, por salvação. Você já se perguntou? Por que que Deus, na sua soberania, decidiu inspirar homens, poetas, o rei Davi, para escrever tantos salmos, tantas canções? Eu acredito que o nosso coração, meus irmãos, o meu e o seu, o nosso coração precisa de momentos de adoração, para que ele seja trazido de volta para o propósito para o qual nós somos criados: vivermos para a glória de Deus. Nós precisamos de momentos como esses aqui, de liturgia, onde nós oramos, onde nós adoramos, onde nós clamamos, e momentos desses de liturgia que vão amadurecendo, maturando, formatando o nosso coração, para que a gente viva ao longo da semana, alinhados nessa perspectiva de adoração a Deus, de viver para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque o meu e o seu coração é enganoso, e a sedução desse mundo, os ídolos dessa cultura, desse mundo, constantemente tenta sabotar o lugar de Deus do nosso coração. E aí então Deus nos traz aqui, numa quarta-feira como essa, ou num domingo, ou em nossas casas, ou dirigindo um veículo, e a gente começa a adorar, e a gente começa a lembrar que existe um Senhor, um Rei soberano, e Ele está sentado no trono. E esse Rei soberano não é o dinheiro que entra na nossa casa, não é o nosso trabalho, não é a nossa beleza física, a nossa saúde, não são os nossos recursos. Esse Rei soberano é o Senhor. E eu penso que o salmista Davi escreve esse Salmo 29, justamente para conduzir homens e mulheres, o povo de Israel na sua época, e nós aqui hoje, para percebermos que na nossa vida o Senhor precisa ser o centro. E no momento de adoração como esse, onde a gente canta: grande, grande, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, nós precisamos de momentos como esse, para que o nosso coração nunca se esqueça. Leia comigo o verso 10 do Salmo 29, de que o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor, não nós, não qualquer outro elemento da nossa cultura ou da criação. O Senhor reina soberano para sempre. Louvado seja Deus. Eu penso que o objetivo do salmista com essa canção é convidar o povo de Israel a reconhecer a soberania e a majestade ímpar do Senhor, inigualável do Senhor, a fim de que nós, o povo de Israel, eu, você, todos nós, o adore, o obedeça e confie somente no Senhor. Então nós vamos caminhar nessa perspectiva. Precisamos reconhecer que Deus, o Senhor, Ele é o soberano, e isso demanda de nós adoração, obediência e confiança. Em resumo, nessa noite nós vamos falar que o Senhor, como o único soberano, merece adoração, obediência e confiança. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza, eu queria caminhar com vocês nessas três perspectivas. O Senhor, como o único soberano, em primeiro lugar, merece a mais contrita adoração. Leia comigo os versos 1 e 2. O salmista diz: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. É um convite que o salmista de pronto faz para homens, para mulheres, para seres celestiais, para toda a criatura, atribuir ao Senhor glória, força, para que toda a criação adore o Senhor no esplendor do seu santuário.
E se você percebeu aqui comigo, o salmista fala de seres celestiais. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Ele está conclamando os seres celestiais, os anjos, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda a criação celestial. O salmista está dizendo, conclamando eles: atribua ao Senhor glória, força, majestade, adore o Senhor na beleza da sua santidade, no esplendor do seu santuário. E quando a gente lê o livro de Apocalipse, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse é Deus abrindo as cortinas da realidade espiritual para o apóstolo João, para que João perceba a dimensão espiritual, celestial do reino de Deus. E quando João contempla, quando o céu se rasga, João observa o trono de Deus. E o que João percebe diante do trono de Deus? Os anjos, os serafins, os querubins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles estão adorando. Se você ver, eu não vou ter oportunidade de ler, mas por exemplo, Apocalipse 4:11, você vê a criação rompendo em adoração. Apocalipse 5:13, mais adoração. Apocalipse 7, só para ilustrar para os irmãos, todo o livro de Apocalipse é adoração, é adoração, é adoração. E eu penso, meus amados irmãos, que o salmista aqui no Salmo 29 está citando os seres celestiais, não para que somente eles glorifiquem e adorem ao Senhor, mas o salmista está citando eles nessa canção para ensinar o povo de Israel o que os anjos fazem diante do trono de Deus. E nós aqui na terra, nós precisamos imitar os anjos e adorar, e conclamar, e exaltar, e enaltecer, e engrandecer o nome do Senhor. O salmista está nos convidando a entrar no ambiente de adoração, a atribuir ao Senhor força, a atribuir ao Senhor glória. Se você ler comigo o Salmo 96, é um salmo paralelo a esse Salmo 29. O salmista faz o mesmo apelo agora, não mais aos anjos, mas faz a mim, faz a você. Ele diz: deem ao Senhor, ó famílias das nações. Salmo 96, 7, verso 7 ao verso 9. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor glória devida ao seu nome, entrem nos seus atos trazendo ofertas, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. O salmista não está mais falando para anjos, o salmista não está mais falando para seres celestiais, o salmista está falando para as famílias, o salmista está falando para os habitantes da terra, o salmista está falando de mim, de você. Nós precisamos entrar no ambiente de adoração, para que o nosso coração seja ensinado de que somente o Senhor é Rei, de que somente o Senhor é soberano, de que somente o Senhor é o nosso Deus, de que somente o Senhor é a nossa rocha, de que somente o Senhor é a nossa fortaleza. Ah, meus irmãos, o momento de adoração, seja ele pessoal, ou como nós fizemos aqui, costumamos fazer aqui, é o momento em que o nosso coração, ele é curado e redimido de toda espécie de idolatria. De toda espécie de idolatria. Porque a gente trabalha de segunda a segunda. E se a gente não ter momentos como esse, a gente vai começar a ser convencido de que quem sustenta as nossas vidas é Mamon. De que a razão da nossa vida é o nosso trabalho. De que a realidade mais importante para as nossas vidas é o nosso cônjuge, é os nossos filhos. Como disse certa feita o grande reformador João Calvino do século XVI, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso que o salmista no Salmo 29 diz:
nós precisamos se unir com os seres celestiais nesse grande cântico de adoração, atribuindo a quem? Ao Senhor força, glória e majestade. Em segundo lugar, o Senhor, como único soberano, merece a mais devota rendição. Se o Senhor, como soberano, merece a nossa adoração, porque somente Ele é Deus, somente Ele é o Senhor, o salmista diz em segundo lugar que o Senhor, como único soberano, merece a nossa mais devota rendição, submissão, obediência. Veja comigo que, em primeiro lugar, o salmista fala que somente o Senhor, somente a voz do Senhor, a voz onipotente do Senhor, ela tem o poder de nos trazer paz. Veja comigo o verso 3 do Salmo 29. Somente a voz do Senhor tem o poder de nos trazer paz. E a gente precisa obedecer a essa voz. O verso 3 diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você vai perceber que as águas sempre foram um grande desafio do povo de Israel no Antigo Testamento. Desde Gênesis capítulo 1, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo Jordão, o povo de Israel identificava as águas, os mares, como adversidades, de sabores, desafios, problemas, angústias. Eu não tenho tempo de trazer aqui mesmo nos Salmos quantas vezes o salmista identifica as águas como obstáculos que o povo de Deus enfrenta, problemas que o povo de Deus enfrenta, dores de cabeça, desafios, adversidades, circunstâncias adversas, complexas na caminhada do povo. E o salmista está dizendo que a voz do Senhor, ela ressoa sobre as águas, que a voz do nosso Deus, o Deus da glória, troveja, o Senhor troveja sobre as águas. O salmista está dizendo que somente o Senhor, a voz do nosso Deus, ela tem o poder de apaziguar as águas turbulentas que sobrevêm sobre a vida do povo de Deus. Somente a voz do Senhor tem poder para fazer de um mar revolto como o Mar Vermelho caminho para o povo de Deus atravessar. Somente a voz do Senhor tem o poder de trazer paz, de trazer luz, de trazer quietude ao nosso coração. Por que que eu e você precisamos da voz de Deus? Por que que eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus? Por que que eu e você, diante das dificuldades, dos desafios que a vida nos impõe, precisamos da palavra de Deus, meus irmãos? Porque somente ela pode trazer paz. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar na minha e na sua vida, lembre-se bem disso. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar na minha e na sua vida, é nos furtar da palavra de Deus. Ele vai botar tarefas, ele vai botar compromissos, ele vai botar atividades, ele vai botar problemas. Você está caminhando bem na palavra de Deus, você está lendo, está meditando, e aí vem uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça, aquele problema, aquela crise, é para lhe tirar da presença de Deus, para lhe tirar da palavra de Deus, porque ele sabe que um crente, que um homem, que uma mulher cheio da palavra de Deus, é um crente que tem paz, é um crente que tem sabedoria, é um crente que tem sobriedade, é um crente que vive para a glória de Deus. Não é menino, não é criança, levado por todo o vento de doutrina. É gente firmado, é gente maduro, é gente alicerçado, é gente que tem raiz, é gente que tem envergadura espiritual. Por quê? Porque está cheio da voz de Deus, e a voz de Deus, ela tem o poder de trazer paz. Não foi isso que Jesus fez? Mateus capítulo 8,
Mateus capítulo 8, meus irmãos, verso 26 e 27. Os discípulos estavam angustiados no meio do mar da Galileia. Eles estavam angustiados. Eles estavam com medo de morrer, de afundarem. E Jesus está dormindo. E o verso 26 do capítulo 8 diz: Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que fala, que ressoa a sua voz e as águas turbulentas obedecem? Esse é o mesmo Deus do Salmo 29, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Redentor, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Rei, esse é o nosso Jesus, esse é o leão da tribo de Judá, Ele é o nosso Deus, Ele é o soberano, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, louvado seja Deus. É Ele que fala e as águas têm que obedecer, porque Ele é o Criador. Oh, Jesus maravilhoso, esse é o nosso glorioso e poderoso Deus. Mas em segundo lugar, por que eu e você precisamos da voz do Senhor? Verso 5 a verso 9, o salmista destaca que a voz do Senhor tem o poder de trazer transformação. Veja comigo os versos 4, os versos 5, verso 6, verso 7, verso 8 e verso 9. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Já vou antecipando aqui: cedro é madeira dura, uma madeira conhecida pela sua durabilidade, se encontrava no Líbano, no norte de Israel. Salomão, quando quis construir a sua casa, o seu palácio, foi no Líbano trazer cedro. Por quê? Porque era madeira que dura, madeira forte, firme. O texto está dizendo que a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. Verso 7, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, que ficava no sul de Israel. Em outras palavras, a voz do Senhor corta a nação de Israel, do norte do Líbano até o sul de Cádiz Barneia. A voz do Senhor é poderosa. Ela transpassa uma nação, ela transpassa uma família, ela transpassa um casamento, ela transpassa a vida de uma pessoa. Diz o texto sagrado, verso 9. A voz do Senhor retorce os carvalhos. Carvalhos é outro tipo de madeira, madeira dura, madeira boa, sólida. O texto está dizendo que a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe. Isso aqui são imagens, meus irmãos, isso aqui é uma poesia. O salmista está se fazendo de imagens para ensinar a mim, a você, ao povo de Israel, quão poderosa é a voz desse Deus. E diante da voz desse Deus, nada fica intacto. Quando Deus fala, há transformação. Não tem coração duro o suficiente para resistir à voz de Deus. É por isso que a gente tem que pregar, é por isso que a gente tem que ensinar, é por isso que a gente tem que falar a voz de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é indestrutível. Nada, nem ninguém pode parar a palavra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A voz do Senhor, a sua bendita e gloriosa palavra, ela pode destruir cadeias, grilhões. Ela converte o mais duro das pessoas. Pense numa pessoa dura. Pense na pessoa mais rígida, mais impermeável da sua vida, no seu conhecimento. A palavra de Deus pode transformar essa pessoa. Porque ela é indestrutível.
Eu quero finalizar com o terceiro ponto. Em primeiro lugar, nós falamos que o fato de Deus ser o soberano rei demanda de nós adoração. Em segundo, demanda de nós obediência à voz dele, porque somente a voz dele pode nos trazer paz e somente a voz dele pode trazer transformação para nós. Mas em terceiro lugar, o Senhor como único soberano merece a mais fiel confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. E meus irmãos, não existe cenário mais adequado para se treinar a arte da confiança do que quando nós estamos vulneráveis. Já teve momento que você se sentiu fraquinho? Já teve? Que você olhou assim, eu não sei o que fazer. Já tentei de tudo. Nos momentos em que nós estamos mais impotentes, nos sentindo os mais miseráveis, incapazes para resolver aquela situação, são os momentos em que a nossa musculatura da fé é maior treinada. Veja comigo o verso de número 10 e o verso 11 que o salmista diz: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor faz o quê? Dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo o quê? A bênção da paz. O Senhor dá força, o Senhor dá a bênção da paz. Quem é que precisa de força? Quem é que precisa de força? O forte? É o que diz, pode deixar que eu resolvo. Essa crise, esse problema, essa dificuldade, deixa comigo. Eu tenho uma saída, eu tenho uma solução, eu sei como resolver isso, eu tenho os atalhos, eu sou experiente, eu sou inteligente, eu sou esperto. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que se identificam como miseráveis, porque dessas pessoas é o reino de Deus. E o texto está dizendo que o Senhor é o único que pode nos dar poder, força. Isaías 40, verso 29, o profeta diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se você entrou aqui nessa noite e por algum motivo ou outro se sente fraco, e mesmo que tudo esteja bem na sua vida, cuidado, acenda o pisca-alerta. Porque é justamente nesses momentos que tudo está bem, que a gente está se sentindo forte, é aí que a vida nos passa rasteira. A gente precisa de ambientes de adoração para lembrar sempre a nós que nós somos fracos e que todo o poder que nós temos vem de Deus. Em segundo lugar, o texto fala que Ele, Deus, é o único que pode nos dar a bênção da paz. A palavra paz aqui é a bem conhecida palavra shalom. Já ouviu essa palavra? Shalom, paz do Senhor, irmão. A gente não faz isso? Paz do Senhor, shalom. E shalom significa saúde, bem-estar, segurança, contentamento, mas acima de tudo, shalom significa um relacionamento restaurado com Deus. E houve um homem que veio a nascer muito tempo depois que o salmista Davi escreveu o Salmo 29. E esse homem, filho de um carpinteiro, que ao mesmo tempo de homem era Deus, é Deus. Esse homem disse certa feita, em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhe darei descanso. Venham a mim. Venham a mim no momento da oração. Venham a mim no momento da adoração. Quais são os momentos em que a gente encontra o nosso Cristo? Quando a gente entra em conversação, em diálogo, em adoração, em oração. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. E João capítulo 14, verso 27. Esse mesmo filho de carpinteiro disse: deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Confie em mim. Eu estou cuidando de você. Se você se sente fraco, confie no meu poder. Se você está estressado, ansioso, preocupado, a sua alma está barulhenta, vem a mim, porque eu te dou a minha paz. Jesus está aqui nessa noite, meus irmãos. E o que é que Ele espera de nós? Ele espera que a gente descanse nele, que a gente confie nele. Que a gente pare de viver a nossa vida como se Jesus fosse apenas um passageiro, um amuleto. Jesus, Ele é o soberano. E Ele deseja, Ele espera que eu e você o reconheça, atribua a Ele essa glória, essa força que Ele tem. Que eu e você tenhamos humildade para ouvir a voz dEle, meus irmãos, meus irmãos. Que tenhamos humildade para ouvir a voz de Jesus. Porque enquanto a gente não ouvir a voz de Jesus, a nossa vida não vai mudar. E em último lugar, que possamos, diante das águas turbulentas, confiar. Confiar de que Ele tem um poder para sustentar as nossas vidas aqui, ó. João capítulo 10. As ovelhas do meu Pai, que o meu Pai me deu, estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor? Feche os seus olhos. Senhor Deus, grande é o Teu nome, Senhor. Grande é o Teu nome. Desde agora e para todo sempre, que o Teu nome cresça, Senhor, exponencialmente. Exponencialmente. Nós queremos, meu Deus, andar no contrafluxo de Adão, de Eva, dos filhos deste mundo que buscam glória para si, que buscam viver a sua vida segundo a sua própria imagem e semelhança. Nós queremos remar contra essa maré. Nós queremos andar na contramão, Deus, dessa postura mundana, diabólica. E nós queremos nos render diante do Senhor, como os anjos estão fazendo agora. E eles estão cantando, e eles não se cansam, eles não têm pressa de sair da Tua presença. Eles clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra, e toda a criação, todo o universo, cada galáxia, está cheia da tua glória, Jesus. Aquieta nossa alma, Senhor. Aquieta nossa alma para de fato estarmos diante do Senhor, rendidos, prostrados, quebrados, contritos. Aplaca as vozes da nossa alma, as preocupações dessa vida, compromissos, contas a pagar, problemas a resolver. Nos ajude a descansar no fato de que é o Senhor, não nós, que está segurando as rédeas da nossa história, o volante das nossas vidas e da nossa casa. Não está em nossas mãos, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que está sentado no alto e sublime trono, rodeado de seres que cantam, que louvam, que adoram, que exaltam e que atribuem ao Senhor glória, força, majestade ao Senhor, e somente ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Tira a dureza do nosso coração e nos perdoa por todas as vezes que a gente busca viver a nossa vida ouvindo apenas a nós mesmos, porque a nossa voz não tem poder para apaziguar as águas turbulentas, a nossa voz não tem poder para quebrar os cedros do Líbano, a nossa voz não muda nada. A nossa voz nos engana, a nossa voz nos ilude, a nossa voz é um engodo que tenta sabotar a nossa relação contigo. Por isso, nessa noite eu te peço perdão por todas as vezes que nós, ouvindo a nós mesmos, tomamos tantas decisões erradas na vida. Ouvindo a nós mesmos, estamos caminhando num caminho paralelo ao caminho do Senhor para nós. Ouvindo a nós mesmos, damos glória à criatura, ao invés do Criador, que é bendito para todo sempre. Nessa noite nós queremos pedir perdão ao Senhor, e te pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajude a ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo nós te pedimos, nos ajude a ouvir a Tua voz. Não nos falta, meu Deus, informação. A gente ouve, a gente lê, a gente conhece, a gente já ouviu tanto, tantos anos ouvindo, tantos anos lendo. O que nos falta não é informação, o que nos falta é transformação de dentro para fora. O que nos falta é nos render. E somente o Teu Espírito Santo pode fazer isso em nós. Por isso eu te peço, Senhor, faça isso na minha vida, faça isso na vida dos meus irmãos, faça isso na igreja jiquieense, faça isso em cada igreja espalhada, Senhor, por essa cidade, por esse estado, por essa nação. Faça isso no meio do Teu povo, Jesus. Levanta uma igreja sólida, madura na Tua palavra. Gente de palavra, gente da palavra, gente sola a Escritura, era um dos lemas da Reforma Protestante. Somente as Escrituras, somente a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. E nos ajude a confiar no Senhor, diante das tentações da vida. Nos ajude a confiar no Teu poder e na Tua paz, em nome de Cristo, assim oramos. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Quem puder, vamos ficar para a vigília. Vamos ter um momento de descanso.